Olá, meu primeirão! Vamos começar hoje o assunto sobre alotropia. Vamos conhecer o que é. Quais são os conceitos de alotropia? Eu coloquei aqui dois conceitos de alotropia que são os mais utilizados, tá? O primeiro ele diz, é um fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar substâncias simples diferentes, que são chamadas de alótropos. E o outro conceito, é que a alotropia é o fenômeno que ocorre quando um elemento químico, apenas um, forma duas ou mais substâncias simples diferentes, que também formam os alótropos. Então, tanto faz um conceito ou outro, os dois têm o mesmo sentido, tá? A alotropia do oxigênio. Então, vamos conhecer o oxigênio, quais são os alótropos dele. Então, a alotropia do oxigênio, ele diz aí, ó, é decorrente da atomicidade, que é o número de átomos existente em uma molécula. Então, vai depender só da quantidade de átomos. Só existem duas formas de alótropo. O O2, que é o oxigênio, e o O3, que é o gás ozônio. Então, o O2 tem dois oxigênio e dois oxigênio, ligados por uma ligação dupla, depois a gente vai entender por quê, quando estudar ligações, e o gás ozônio, 3 átomos de oxigênio ligados. Então, o oxigênio só tem essas duas formas alotrópicas, o gás oxigênio ou o gás ozônio, ok? A alotropia do fósforo. Ele diz, existem duas formas alotrópicas do fósforo. Existe o fósforo branco e existe o fósforo vermelho. O branco é esse aqui, ó. Que a gente tá vendo aqui, esse. Ele tá assim dentro da água porque ele é muito reativo. Ele pode até pegar fogo se ele estiver fora da água, tá? E esse aqui é o vermelho, que é o que a gente conhece, que é colocado aqui, ó, na pontinha dos palitos de fósforo, tá? Ele diz, ó, o fósforo branco é formado por moléculas de P4, é um sólido branco, de aspecto semelhante a uma cera, né, como se fosse uma vela, de densidade de 1,82 gramas por centímetro cúbico, funde a 44 graus Celsius e ferve a 280 graus Celsius. É muito reativo, ó, chega até a pegar fogo quando exposto ao ar, sendo por isso conservado, ó, dentro de água. Quando o aquecemos em ausência de ar e a cerca de 300 graus Celsius, ele se converte lentamente no fósforo vermelho, que é mais estável, isto é, menos reativo, tá? O fósforo vermelho, ele é um pó amorfo. A significa não morfo de forma, né? Então não tem forma nenhuma, é um pó. Isto é, não tem estrutura cristalina. De cor vermelha escura, densidade 2,38 gramas por centímetro cúbico e temperatura de fusão 590. A cada grão de pó é formado por milhares de moléculas de P4, unidas umas às outras, dando origem a uma molécula gigante, que a gente chama de P infinito. Então, o fósforo branco, ele é P4, certinho? 1, 2, 3, 4. 4 átomos, esse roxinho, são os átomos de fósforo, então 4 átomos de fósforo. Mas já o fósforo vermelho é uma junção de vários P4s, milhões, que ninguém nem sabe quantos são. Por isso que a gente chamou de P infinito ou de PN, onde N é qualquer número aí infinito que a gente não sabe quantos são. A alotropia do carbono. Os alótropos mais conhecidos são o diamante, esse aqui, e o grafite. Mas existe também o fullerene 60 e os nanotubos, que a gente também vai ver. O diamante, todo mundo tá aqui, ó, tá olhando a estrutura dele, e o grafite também, ó, você tá vendo aqui a estrutura dele. Eles são diferentes nas suas formas estruturais, tá? No grafite, ó, que a gente chama na grafite, né, porque é feminino. Na grafite, o ângulo entre as ligações é de 120 graus. Ela é um sólido mole, é usado nos lápis, aí essa pontinha do seu lápis é a grafite. Conduz eletricidade, por isso que se você pegar um lápis e colocar dentro do buraco da tomada, no lugar certo, né? Porque tem um que é neutro e o outro tem energia. Colocar no que tem energia, você leva um choque. Se tiver sem a madeira por fora segurando, né? Porque a madeira ela não deixa a corrente se conduzir.
e tem densidade igual a 2,25 gramas por centímetro cúbico. Essa densidade indica a estrutura cristalina menos compacta. No diamante, o ângulo já é diferente, é de 109 graus. É um sólido mais duro, difícil de ser riscado. Acredita-se que ele é um dos sólidos mais duros do mundo, que ele consegue riscar tudo, mas nada consegue riscar ele. Não conduz eletricidade, então a propriedade dele já é diferente. Tem densidade de 3,51 gramas por centímetro cúbico e essa densidade ajuda ele a ter uma estrutura cristalina mais compacta. Em 1985, os cientistas, tá aqui o nome difícil, né? Harold W. Kroto, L. F. Curry e Richard E. Smalley. Tá aí o nome deles, bem difícil. Descobriram uma nova forma alotrópica do carbono, formada, né, por estruturas ocas em forma de uma bola de futebol, com 60 átomos de carbono, e ficou conhecido como fullereno 60. Então, esses 60 átomos aqui que você está vendo nessa imagem são todos ligados entre si, tá vendo? Formando essa forma esférica. Essa estrutura esférica ela tem 60 vértices, 32 faces, sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos regulares, e recebeu a sigla de C60 e o nome de fullereno 60. Depois, anos depois, descobriram novos fullerenos com 32, 44, 50, 540 e até com 960 átomos de carbono. Sendo assim, podemos dizer que o carbono tem muitas formas alotrópicas. Pesquisas recentes levaram à produção dos chamados nanotubos, que também são feitos de átomos de carbono. A estrutura mais simples de um nanotubo pode ser imaginada como resultado da própria estrutura do grafite, que é plana, enrolada, de modo a formar um tubo extremamente pequeno. Os cientistas já estão imaginando várias aplicações para os nanotubos que hoje em dia já estão sendo aplicadas, desde fibras de alta resistência mecânica, até como substituindo os atuais chips de sílico usados nos computadores, silício usado nos computadores. Os nanotubos, moléculas constituídas de átomos de carbono, podem vir a substituir os chips de silício em computadores muito menores do que os atuais. A alotropia do fósforo. O fósforo ele só tem também duas formas alotrópicas. Então, de todos que a gente viu, tem muitos é o carbono, né? Mas outros só tem sempre duas. Então, apresenta duas. O enxofre ortorrômbico, que é também chamado de só rômbico, o enxofre rômbico, e o enxofre monoclínico. Então, as duas formas alotrópicas são formadas por moléculas em forma de um anel, com 8 átomos. Então, todos os dois são iguais. Todos os dois são S8. Então, a estrutura dele é essa aqui do meio. Olhado de cima, fica um anel. Aqui a gente está olhando de lado. A diferença é só o formato. Um fica desse jeito, que é o rômbico, e esse fica assim, meio retangular, que é o monoclínico. Então, esse aqui e esse aqui. A característica dos dois é muito parecida visualmente. Os dois são amarelos, tá? Então, esse é o rômbico e esse é o monoclínico. A diferença entre o rômbico e o monoclínico está nas diferentes arrumações das moléculas do S8 no espaço, produzindo cristais diferentes, como a gente mostrou. O rômbico é assim, meio parecendo um balão, e o monoclínico ele é mais quadradinho ou retangular. O enxofre rômbico possui densidade de 2,8 gramas por centímetro cúbico e ponto de fusão de 112,8 graus Celsius, enquanto o enxofre monoclínico tem densidade de 1,96 gramas por centímetro cúbico e o ponto de fusão 119,2. Então, isso prova que eles são estruturas diferentes, são produtos diferentes. As duas formas alotrópicas do enxofre têm uma coisa igual, eles fervem a 445 graus Celsius. E em condições ambientes, ambos, os dois, se apresentam como pó amarelo, inodoro, que é sem cheiro, insolúvel em água e muito solúvel no sulfeto de carbono, que é o CS2. Então, espero que tenham entendido. O assunto é bem pequenininho, bem legal. E até a próxima aula.